Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém, irmãos? Já até passou 5 minutos que não podia. Tem que ser pontual. Vamos pôr de pé? Aleluia, Jesus. Senhor, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Saímos dos nossos lares, mesmo com este frio, que não nos anima, Senhor, de sair de casa, mas estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua obra, e viemos aqui, Senhor, não à toa, mas viemos aqui para Te louvar, para Te engrandecer, para Te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Por mais que somos falhos, somos ingratos, deixamos de agradecer por tudo que o Senhor nos faz. Ficamos tristes, emburrados, magoados, talvez por pequenas coisas deste mundo. E deixamos de te agradecer por tudo que tem feito. Muitas vezes os nossos olhos carnais não conseguem ver o que o Senhor tem feito por nós. E damos importância a coisas do mundo, coisas que falam, ou até mesmo imaginamos que falam da gente, e nos magoamos com isso. Então, Senhor, eu lhe peço perdão nesta noite, por tudo que nós pensamos, falamos, vemos, tudo de errado que fazemos, Senhor. Nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Porque o que nós mais queremos, Senhor, é a chance da salvação, ó Pai. Então, Senhor, que assim o Senhor continue nos perdoando, ó Pai, e nos abençoando em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Satanás, você que tem tentado tocar em nossas vidas, tem lançado sementes, armado armadilhas ao nosso derredor. É em nome de Jesus, Satanás, que eu te amarro, repreendo e lanço por terra agora em nome de Jesus. Eu retiro de você, Satanás, toda a tua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, Satanás, e vaza. Sai, bate a retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo, à tua disposição. Queremos de ti, Espírito Santo, um abraço nesta noite, um carinho teu, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Ô, Davi, põe Mateus 11. Versículo 28, 29 e o 30.
Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Volta no 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Muitas vezes, que nem a gente acabou de orar aqui, a gente reclama, a gente emburra, a gente fica bravo com coisas deste mundo que aqui vão ficar. E muitas vezes, nesta mágoa, nesta falta de perdão, de ficarmos trombudo, numa dessas, se Jesus volta naquele momento, como fica a nossa vida? Será que por causa de um detalhinho deste mundo, nós não podemos perder a salvação? Então nós temos que ser agradecidos por tudo, irmãos. Só de saber que a gente tem a chance, não vou falar que a gente tem a salvação, porque mesmo, a gente estando na igreja, vindo, orando, nos momentos falhos nossos, nós podemos perder a salvação. Até esse dia eu vi eu não lembro que versículo que ele pegou na Bíblia, que ele falando sobre isso. Muitas vezes nós dedicamos 30 anos, deixando de fazer muitas coisas, dedicando a Deus. E um único dia, ou o que nele falou, talvez uma única hora desses 30 anos, nós podemos perder tudo e ir para o inferno. Então a gente tem que ver, analisar, repensar o que nós estamos fazendo de cada dia nosso. Muitas vezes uma pessoa fala algo sem intenção e a gente se magoa, remói. Eu, graças a Deus, não consigo isso para mim, Nem quero, Não trago isso para mim. Eu consigo, já na hora, pensar e perdoar e rever a situação. Aprendi isso, com o tempo. Antes eu tinha isso de ficar remoendo, principalmente coisas que a gente vê o povo do mundo conquistando bens materiais, e eu ali fazendo campanha no monte e só se afundando mais, sem dinheiro, quebrado, passando por um divórcio, e passando por isso e tal, e afundando mais, e povo do mundo, praia, carro novo, e a gente, quanto mais se dedicava, mais se afundava, e eu guardava mágoa disso. Senhor, por que eu estou tão... Até que um dia, que eu já falei várias vezes aqui, aquele pastor do Rio de Janeiro, que era bandido, levou 11 tiros, até cego de um olho, uma bala pegou no olho dele e parou perto do cérebro. A mãe dele, uma assembleana, dobrou o joelho no necrotério, e ali o homem começou a suspirar. Ela pediu mais uma chance, para aquela vida. O homem ressuscitou, foi para a UTI e tal, virou um grande homem de Deus, um pastor. E ele visitando uma Assembleia de Deus, lá de Ribeirão do Pinhal, ele ia pregar na Assembleia no sábado e no domingo, e ele chegou na sexta, aí o levita até da nossa igreja lá, da Brasil para Cristo na época, ele conhecendo um pessoal lá da Assembleia, e ele ficou sabendo desse pastor que era muito usado, ele chamou esse pastor para ir no monte. A gente estava fazendo uma campanha de 7 dias no monte, e um morenão que no escuro do monte, na mata, você nem enxergava ele.
E nunca vi ele, eu fui ver ele no monte só. Ele chegou, me abraçou no momento da oração e falou para mim que Deus ia me levantar na obra, né? Que ele me viu andando de caminhoneta de fazendeiro, casa boa, e eu em cima de um altar pregando. E eu tinha um medo disso aqui. Pensa no medo dessa coxa de peru aqui, né? E você vê aqui que é os propósitos de Deus, né? Naquele momento em diante, aí eu peguei aquela palavra para mim e falei assim, Deus está falando, é porque vai acontecer, né? Daí eu parei de guardar isso no meu coração. Pô, Deus abençoe eles, né? Porque Deus tem... E hoje eu tenho 2 caminhonetas, casa boa, estou em cima de um altar, né, Carmen? Perdi o medo da coxa de peru, né? E hoje, que nem eu falei para a Carmen agora há pouco aqui, né? Hoje parece que eu me sinto mais à vontade de pregar se tivesse cheio de gente aqui do que para pouca gente, sabia? Parece que quando eu vou fazer, quando eu já fiz alguns casamentos, eu fiz um casamento no salão uma vez, tinha mais de 300 pessoas. Parece que aí que anima mais de falar, né? Ainda mais que a gente sempre cita a palavra de Deus nos casamentos. Então, irmãos, esteja sempre grato, porque o que Deus tem para nós é o melhor, né? Procura fazer o teu melhor para as pessoas, porque muitas vezes um ato teu você pode magoar alguém, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente abençoe as pessoas, e Deus, Ele quer que o crente seja feliz. Nós vamos passar por luta? Vamos. Que nem eu passei, né, há 2 anos por um câncer, quimioterapia. Pergunte se alguém um dia viu eu triste, acabado. Até para a Raqueline mesmo que estava, né, comigo. Eu saía da quimioterapia, nós ia passear no shopping. Entrega a tua vida para a mão de Deus e seja feliz, irmãos. Porque a tristeza vem do diabo. Jesus não quer ver ninguém triste. Não quer ver ninguém trombudo. Quem quer ver é o capeta. Quando você está triste, preocupado, angustiado, lembra, você está sendo incentivado por Satanás. Agora, se teu dia está feliz, você está animado, o Espírito Santo está do teu lado. E toda vez que nós emburramos, ficamos tristes, talvez você está afastando a presença do Espírito Santo da tua vida, irmãos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então vamos chegar até Jesus hoje, vamos mais uma vez pedir perdão a Ele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Senhor, aqui está a tua serva, Pai, a ministrante da palavra da noite. Se aqui ela está é porque o Senhor a convidou. Se aqui ela está é porque o Senhor a preparou, Pai. Então que tudo, Senhor, que ela falar, que sair da boca dela nesta noite, ó Pai, não saia dela, mas venha de Ti, ó Pai. Que o Espírito Santo venha usar ela mesmo nesta noite para falar conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Orando nessa tarde, buscando o Senhor por esse momento dessa noite, o Senhor me falou da volta de Jesus, que tem uma parte da igreja que tem ansiado pela volta de Jesus. Por que o Senhor diz uma parte? Quando nós olhamos para tudo que nós estamos vivendo hoje diante de nós, o que nós ouvimos, o que nós assistimos,
a palavra do dia a dia, como Deus tem usado a vida da pastora Raquel nesses últimos tempos para estar falando, para nos preparar, para estarmos preparados para a volta do Senhor. Está muito breve. Ele tem abreviado, como diz na sua palavra, ou pela volta, ou quem sabe, hoje é o meu ou o teu dia. E como está? Você tem, diante do Senhor, se colocado? Tem morrido um pouquinho? O Senhor pergunta, do velho homem a cada dia? Como está a minha vida? Como está a tua vida? Diante do Senhor, em relação à salvação em Cristo Jesus. Com esse friozinho, eu não saí de casa à toa. E nem você. Nós queremos mais. Nós queremos saber mais. Nós queremos estar mais perto. E hoje Deus me falou muito sobre a essência dele. Sobre a presença dele. Para aqueles que o invocam, para aqueles que o buscam, para aqueles que têm se colocado à disposição. Nós vamos começar nessa noite fazendo o contrário do que a gente geralmente faz. Nós vamos estar levantando agora, nós vamos cantar celebrar ao Senhor, cantar um louvor ao Senhor, profetizando, que você possa profetizar ao Senhor, que nós temos esperado nele por isso. Amém? Lu, vamos lá, queridos. Façam tudo na paz. Seja bem-vindo. Mas que seja um momento seu e do Senhor, querido. Espírito Santo, este lugar é teu. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar com a tua presença, Espírito Santo. Vai esvaziando nós de nós mesmos nessa noite. E toca-nos, Espírito Santo. O Senhor é lindo. O Senhor é o Espírito de sabedoria. Revela a nós nessa noite, Espírito Santo, a perfeita, agradável vontade do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você canta. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos. Ele cavalga num cavalo branco ao redor desta nação, e ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. Aleluia. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. Esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo.
esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva. Seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ei, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Aleluia. E nós Nós dizemos sim, 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 Senhor, iremos contigo. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor. Aqui, Senhor, está a tua noiva, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor, que tem ansiado, Pai, mesmo em meio a falhas, a erros, Senhor, está aqui, Deus, reconhecendo, Senhor, que Tu és o Deus da salvação. Que nessa noite, Senhor, a Tua palavra vem encontrar guarita aos corações, Senhor. Vai tomando, Senhor, toda a mente, Senhor, cativo a Ti nessa noite, Pai. Vai tocando, Senhor, nos corações, Pai. Vai avivando, Senhor. Vai despertando, Senhor. Vai, Pai, ocupando, Pai, com tudo que é Teu, em nome de Jesus, Pai. Já foi orado nessa noite, Pai, onde o Senhor, Pai, já veio tirar o peso, tirar toda a fadiga, Pai. Que o Senhor venha agora, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Dá o refrigério necessário, Senhor. Nos ensinar, Senhor. Nos ensinar, Pai, através do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Satanás, mais uma vez, eu dirijo a Ti nessa noite. Você está proibido de agir neste lugar, na vida de cada um aqui, e tudo que diz a respeito a eles, em nome de Jesus, eu coloco a casa deles na presença do Senhor, o trabalho, tudo que diz respeito, debaixo da poderosa mão do Senhor. Então cata agora tudo que é teu e bata em retirada, em nome de Jesus. A tua distração, Satanás, o teu agito, anda, vai saindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Cumprimento a todos em casa também, na graça e na paz. E que a palavra se estenda. E que o Senhor Deus opera maravilhas na tua vida nessa noite. Mas até aqui, o Senhor já operou maravilhas aqui nessa noite. Amém? Pastor Edmar, assim, ele fez uma abertura onde
o Senhor já confirmou e para mim já falou aquilo que Deus vem falando comigo nesses dias, principalmente agora em relação à visão. Quando olhou, sentiu, depois sentiu o cheiro que estava insuportável. E na verdade é uma guerra espiritual, né? É uma batalha espiritual. É a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. E quando o povo de Deus ele se reúne com um propósito, Satanás ele vai se levantar, porque é o trabalho dele. Mas nós sabemos, cremos e temos a palavra e o nome de Jesus. E o Senhor fala: se ouvir, se obedecer e se pôr em prática, você é mais que vencedor. Somos mais que vencedores, ainda que passamos pelos momentos de dificuldades. Quero falar um pouquinho nessa noite, o profeta Elias. O profeta Elias, ele está, não precisa abrir ainda, ele está no livro começa a falar dele no livro de 1 Reis, aqui, eu acho que no capítulo 17. E aqui, o Senhor usa a vida do profeta Elias na palavra para estar operando vários milagres. A palavra do Senhor fala do milagre da viúva, que ele teve presente. Fala da ressurreição do menino, fala da farinha, né? Onde ele chega para a viúva e pede para ela, e ela fala que só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. E ali ele, tão cheio, né, de quem eu tinha mandado ele ir até ali para, faça primeiro para mim. Depois vem, né, com a morte do filho dessa viúva. Ele vai, e Deus usa a vida para estar fazendo a ressurreição do filho. Depois ele vai novamente e fala do tempo de seca também, que quando ele invoca para vir a chuva. E ali são vários os milagres, o Senhor usando a vida de Elias. Mas enfim, o que eu quero estar lendo nessa noite está em 1 Reis, Davi, na linguagem de hoje. Depois que vem o fim da seca, no capítulo 19 de 1 Reis, é Elias no Monte Sinai. Aqui, Elias já matou os profetas ali de Baal. E aqui vai falar, quando Acabe, Elias no Monte Sinai. 19, 1 Reis, 19, 1. Mas eu já vou estar lendo. Isso. Vou ler alguns versículos, tá, queridos? O rei Acabe contou à esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas de Deus Baal. A
Aí ela mandou o mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante, foi para o deserto, andando um dia inteiro. Ali parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo de Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força para andar 40 dias e 40 noites até o monte, até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? E Elias responde: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e somente a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor disse novamente, né? E ele responde novamente dessa forma. Mas no mesmo versículo, um pouco adiante, mas o Senhor não estava... Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte e rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava nesse vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nesse fogo. E depois veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu, ficou na entrada da caverna e uma voz lhe disse: aí, o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu novamente: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Ali foi a hora que Deus disse: volte para o deserto e fica ali
perto de Damasco, chegando lá, entre a cidade. Aí foi aonde ele unge as pessoas que é determinado a fazer isso, e um deles é Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta para ficar em lugar de você, que era dele, Elias. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Quando o pastor Edmar falou nessa noite, no começo, a palavra de que no mundo teremos aflições, né? Mas para termos o bom ânimo, nós somos chamados, tem os dons que o Senhor confia a cada um. Tem uns que são até mais privilegiados, né? Ou pela sua entrega, o Senhor confia e os honra. E Elias, um grande homem, um grande profeta, onde o Senhor operou grandes milagres usando a vida dele. Mas teve um momento que Elias, ele foi para a caverna por medo de Jezabel, de um comunicado, de um recado que ele recebeu de Jezabel. Ele sabia, ele estava ciente, ele vivia isso, ele experimentava de Deus. Ele ia, ele tocava, Deus transformava, Deus dava vida, Deus fez chuva descer, fez fogo destruir, tudo usando. E como diz, teve medo de uma perversa, de um espírito desgraçado de Jezabel. Se cansou, ele ficou abatido, se enfraqueceu. Tem horas que eu falo assim para Deus, diante de alguma situação: ai, Deus, nem vem, isso não, agora não, sabe? Dali um pouquinho, é só se render. É a mesma coisa do dia que eu cheguei uma madrugada lá na casa do pastor Trovati. Nem vem, hoje não vai adiantar o senhor falar o contrário para mim, entendeu? Amanhã eu vou dar um jeito com aquele motorista lá, de ter deixado a minha amiga. E eu parei, pastor, o carro lá, e eu fiquei buzinando no meio da pista, sabe? Gente, é incrível. Só foi ele abrir a boca e falar: Carmen, e o Espírito Santo? Me quebrou. Eu lembro que aquele dia eu subi para o quarto lá na casa da pastora Rose. Veio uma sensação, sabe, de indignação, de ter permitido, sabe, que Satanás operasse. Porque é o momento onde a gente dá a brecha e Satanás vem e sabe? E muitas vezes, mesmo estando servindo ao Senhor, muitas vezes, mesmo estando na casa do Senhor, nós se perdemos sim no meio do caminho com os nossos medos, com as nossas fraquezas. Ou muitas vezes achamos que estamos tão certos
que é certo. Mas como dizia o meu amigo pastor, finado pastor Luciano Bernadelli, Carmen, tem hora que é muito difícil, porque a linha entre Deus e Satanás, ela é muito tênue. E muitas vezes estamos tão certos da resposta que queremos, da forma que queremos e do jeito que queremos, que estamos quase convencidos disso. E quando nos trupicamos e que não aconteceu, que a chave não virou, ou que a porta não abriu, ou que aquilo que esperamos não chegou, porque pode ter sido uma promessa, pode ter sido uma palavra, mas e se nós se perdemos no meio do caminho? A palavra do Senhor, a promessa do Senhor é condicionada à sua palavra. E naquele momento, como dizia o meu pai, Elias picou a mula, foi se esconder. Entendeu? Mas aí Deus fala: bem sei eu o pensamento que tem a vosso respeito. O Senhor, Ele me conhece. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor não vê como o homem vê. E Ele volta a te dizer: eu não vejo como o homem vê. Eu sei do teu pensamento antes de você pensar. Por isso que a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. Eu posso olhar para você aqui, mas o Senhor, Ele olha diferente. É muito além pelo teu amor. É muito além pela tua graça. É muito além pela tua misericórdia. Como também fomos ministrados no início do louvor hoje. E aí, Deus vai lá e chama Elias para fora daquela caverna. Tipo, preciso de você para terminar o que eu tenho que fazer usando a tua vida. E nós temos um ministério que é um ministério de servos. Nós temos um chamado para esse ministério, restauração da noiva de Cristo Jesus, muito grande, de cura e libertação para essa cidade. Nós temos uma promessa de um grande avivamento para este lugar. Quem crê? Quem crê? Ah, tá. Como que nós temos agido? Como tem sido a nossa entrega neste lugar? Como nós temos sonhado o sonho de Deus para este lugar? Como que nós temos anunciado os feitos do Senhor nesse lugar? Que ao longo desses 20 anos, eu tenho visto muitos milagres acontecer neste lugar. Muitas coisas grandes acontecer neste lugar. Deus operou muito através de muitas pessoas
que já se passou por aqui, para continuar em suas igrejas também. Mas muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para os nossos afazeres, olhamos para o nosso cotidiano. O pastor Edmar falou aqui da promessa de Deus para a vida dele, num momento onde a casa dele estava toda caindo. Eu te levanto, eu te prospero e eu te coloco num altar para falar, para pregar a minha palavra. Mas até isso acontecer, teve o si, né? O permanecer e vencer os medos também. Por quase 19 anos, ele diz. Ele diz quase 19 anos. O pastor Trovati, quando fala do início, ele também sempre comenta: levaram tantos anos, fui perdendo isso e levaram tantos anos para estar aqui. E queridos, na verdade, o contrário também é verdade. Porque às vezes, muitas vezes, até nas bênçãos a gente se perde, principalmente nas bênçãos. Porque no início, está lá, no fogo do primeiro amor. É como adolescentes apaixonados. Vai passando o tempo, vai achando que tudo vai ficando igual. É as mesmas coisas. Só que para Deus é diferente. Porque Deus faz nova sobre todas as coisas. O Espírito Santo de Deus age e trabalha dessa forma, operando novo através da sua palavra, que é viva e que é eficaz. Somos nós que nos perdemos no meio dos caminhos, com medos mesmo, com os nossos temores. Porque as coisas muitas vezes não estão de acordo com o que a gente quer. Ou às vezes até de forma como esperamos pela palavra. Mas Deus diz: eu velo para que a minha palavra se cumpra. A palavra dele, da palavra do Senhor, ela não cai no chão. Ela não volta vazia. Antes o Senhor fazer cumprir na tua vida e na minha vida. Porque não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E não dá para a gente fugir. Esses dias eu falei: Senhor, eu acho que eu vou parar um pouco de ficar ouvindo notícia, de ficar dando ouvido assim quando as pessoas estão falando. Aí eu lembrei de muitos anos atrás, eu acredito que foi um pastor da Batista de Curitiba, que eu ouvia muito, pastor Messias Anacleto Rosa. Ele tinha uma liderança, ministrava muito para pastores. E ele falou assim, que ele fez lá um combinado com Deus: não quero mais saber de notícia não, está me afastando do Senhor. E foi falando ali para Deus. Estava numa reunião de pastores, no final, um falava da ação, o outro falava do governo, o outro falava da cidade. Ele olhou para um lado, para o outro e falou: Senhor, eu estou por fora de tudo. Entendeu? Nem orando por isso eu estou, porque eu estou por fora de tudo. Então não dá.
nós temos que fugir sim da aparência do mal, daquilo que não edifica. Mas nós temos que vencer, mas no Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele é sábio. E assim nós devemos buscar, agir e praticar. E no momento que nós estamos na presença, no momento que atraímos a presença do Senhor, que Ele vai nos edificando, transformando as nossas vidas para o propósito da construção do reino dEle aqui nessa terra, enquanto estamos aqui, esses temores e esses medos, eles vão ter que sair. Entendeu? Ao final de Elias, queridos, pegou o sucessor, jogou a capa e Eliseu ainda assiste ele, no rodamuinho e na carruagem de fogo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o que nós ansiamos? Eu não quero menos do que aquilo que a palavra de Deus fala que eu tenho direito. E você? É uma salvação em Cristo Jesus. No início, lá atrás, quando eu estava conhecendo um pouco a palavra, um dia eu brinquei assim com o pastor Trovati. Eu quero estar lá em cima, nem se for para amarrar o cardacinho aí do seu sapato e tal, né? Mas eu vou estar junto. Aí depois, passou um tempo, eu cheguei e falei assim, pastor Trovati, deixa eu desfazer isso aí, que senhor, aquela fala minha daquele dia. Não, eu quero estar sentada na mesa também, com Davi, com todos ali, ceando e partilhando daquilo que o Pai tem para nós, do banquete. Queridos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque no Senhor, é Jesus que fala, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Nós tememos um resultado de um diagnóstico de exames. Nós tememos quando é algo novo para chegar. Tememos quando Deus vai lá e fecha uma porta que a gente estava tanto achando que era, né? Ou quando Ele abre uma porta. Tememos não dar conta dos nossos compromissos no cotidiano do dia a dia mesmo, no dia a dia. Mas é Ele, o Senhor, que faz. É Ele, o Senhor, que opera. Amém, meus amados? O Senhor, Ele tem assistido. Específico agora, falando da igreja dele aqui. A cada um. O Senhor, Ele não desiste dos seus, a não ser que nós desistimos. O Senhor tem renovado as forças neste lugar. O Senhor tem tomado e feito novo aquele que tem feito um esforço e tem renunciado. Através da sua graça,
da bondade e da misericórdia. Amém? Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Deus, porque o Senhor entra e o Senhor transforma. Obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito convence o homem do pecado. Obrigada, Senhor, pelo Senhor fazer tudo novo. Quantas vezes for necessário, o Senhor vai e o Senhor toca. O Senhor quebra muitas vezes, como um vaso. E nos traz, e vai tocando, vai reparando. E vai alinhando, tirando as rachaduras. Obrigada, Senhor, porque neste lugar o Senhor tem confiado em muito Elias que o Senhor pôs e trouxe para este lugar. E que já passaram também. Obrigada porque o Senhor confiou e tem confiado a tua palavra a esses profetas, a esses amigos teus, porque o Senhor revela os teus segredos aos teus servos profetas. O Senhor diz: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Ora lamache, hariama soricandarabache. Quem sou eu para você? Shehama te kandarabache, hariama soricandarabache. Filho, eu sou aquele, o Deus teu, o teu Deus. Aquele que te achei e te trouxe quando você estava perdido. Quando você estava sem rumo. Quando você estava sem perspectiva de vida. Eu sou aquele que te trouxe e tenho te limpado através da minha palavra, dizendo que você pode sim, e dizendo que é por você e para você, e eu faria tudo de novo.
Oh, mas xericanda laba, soricanda arabaxê. Eu sou aquele que nessa noite tira os teus temores, os teus medos, as suas dores, as suas decepções e frustrações. Toda a tua frustração. Eu tiro nessa noite. Eu limpo. Eu toco em você nessa noite, filho, com a minha cura, sarando as tuas feridas. Ora lama xeriama sum, hariama soricanda arabaxê, ama soricanda alabaxê. Deus, a igreja, Pai, está diante de Ti. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Alinha aqui, Pai, os Teus servos, Pai, diante da Tua palavra, Pai, diante da Tua vontade, Pai, diante do Teu querer, Senhor. Que aprendemos, Pai, a fazer neste lugar, Pai, mas, Pai, fazendo para o Senhor, Deus, sem olhar do lado, Pai, para a esquerda ou para a direita, Senhor, sem olhar, Senhor, dizendo se aquele veio, se não veio, se aquele fez ou se aquele não fez. Mas que possamos, Deus, meter a mão no arado, Senhor, e como fomos chamados, e não olhar para trás. Se esse é o tempo, Deus, tira, Senhor, o medo, Pai, do nosso meio. Tira o acomodismo, Senhor, a preguiça, Senhor, a insatisfação, Deus, do nosso meio, em nome de Jesus, Pai. E Deus, o que eu quero te pedir, Senhor, cala a boca do valente, Pai, em nome de Jesus, no nosso meio, Senhor. Tira, Deus, esses olhares, Pai, que Satanás coloca, Pai, maldito, Senhor, trazendo contaminação no nosso meio, Senhor. Senhor, olhando esse lugar, Pai, com os olhos bons, com os olhos espirituais, nós vemos, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito, Pai. Que grandes coisas o Senhor operou, Deus. Que grandes coisas o Senhor confiou. E o Senhor tem mais pela Tua palavra e pela Tua promessa. Então, Deus, continua, Senhor, opera, Senhor, para que possamos, Pai, fazer com excelência nesse lugar para o Senhor, Pai. Para que possamos anunciar com a Tua palavra, Deus. Para que não viemos a tocar, Deus, naquilo que é sagrado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Lideranças, Pai, cada um, Senhor, nos seus, como diz, no seu quadrado, na sua imposição, Pai, mas que primeiro venha se posicionar, Pai, ouvindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, Pai, agindo, Pai, de acordo com o que a Tua palavra, Senhor, nos orienta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lu, toca um louvor para nós. Em nome de Jesus. Ora lá, Moshe. Nós te damos graça por essa noite, Pai.
Nós bendizemos o Senhor, Deus. Nós queremos, Pai, mais, Senhor. Rema soricandarabaxi. Reriama soricandarabaxi. Pastor Dorival e pastora Raquel, chega mais aqui, por favor, os dois. Rama soricandarabaxi. Rama soricandarabaxi, riamaxi. Rama soricandarabaxi, riamaxi. Rama soricandarabaxi. Vão orando em espírito. Fecha os teus olhos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, pois eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, pois eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti, Senhor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, pois eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, pois eu quero sentir teu grande amor, oh, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Queimando. Quero me apaixonar
Senhor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono. Igreja, chega à frente, vamos estar finalizando o culto, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Nós queremos te louvar pela tua presença, Deus. Nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor é um Deus bom. Deus, eu profetizo, Deus, realizações dos teus milagres, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Deus. Realizações, Pai, dos teus anseios, Pai, da tua palavra, Pai, da cura, Deus, da provisão, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor é aquele que satisfaz, Pai, os desejos, Senhor, do coração, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, ministro, Pai, a cura do Senhor, Pai, a tua provisão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o teu novo, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos alinha, Senhor, ao propósito, Pai, através do nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor. Levas o Pai em segurança, Senhor, para os seus lares, Senhor. Conduz, Senhor, a cada um, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Pai, que a tua paz, Deus, que o teu refrigério, Senhor, que a alegria do teu Santo Espírito, Senhor, seja sobre a vida de cada um, Pai, na bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te louvamos, Pai, e nós queremos te dizer, Pai, que nós iremos contigo, que nós iremos contigo, que nós iremos contigo. Dá uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.